Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Fim da linha para mais uma quadrilha que se especializou no roubo a condomínios residenciais. 17 suspeitos foram presos hoje em São Paulo. Num desses arrastões, os criminosos chegaram a cortar a internet do prédio. Para poder agir com mais facilidade, eles invadiram 6 apartamentos e levaram joias avaliadas em 3 milhões de reais. Logo cedo, os policiais cumpriram os mandados de prisão em São Paulo e em 5 cidades da região metropolitana. O senhor sabia que estava procurado? Não sabia que estava procurado, não. 17 homens foram presos temporariamente. 13 deles já tinham passagens por roubo, porte de arma e tráfico de drogas. A investigação que levou às prisões de hoje começou após o roubo a um edifício residencial de alto padrão no mês de maio, no centro da capital paulista. Os assaltantes se reuniram cedo. Eles usavam um carro semelhante ao de um morador que tinha as placas clonadas. Ao chegar na garagem, o porteiro permitiu o acesso porque o sistema de reconhecimento facial não estava funcionando. Na noite anterior, os criminosos disfarçados de prestadores de serviço cortaram a internet do prédio. Após render os moradores, os ladrões invadiram 6 apartamentos e roubaram dinheiro, celulares e joias, avaliadas em 3 milhões de reais. As armas usadas no crime foram apreendidas. Parte da mercadoria foi recuperada hoje. Os criminosos tinham este aparelho, que verifica se diamantes são verdadeiros ou não. Um dos mentores do roubo já tinha sido preso. Cleodson Leandro da Silva afirmou pertencer ao PCC. Aqui ele aparece na garagem do prédio, que foi roubado em maio. Se identificou como criminoso de facção criminosa, do alto escalão, né, sintonia restrita. São violentos, né, armamento, balaclava, máscaras, carros blindados, foram agressivos com as vítimas. A polícia investiga a participação dos presos em outros 3 roubos. E a gente vai continuar a combater esse tipo de crime. Com certeza nós vamos diminuir ou acabar com esse tipo de crime no estado de São Paulo. E olha essa, uma quadrilha que publicava anúncios falsos de concursos nas redes sociais foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Só na Grande São Paulo e no interior paulista, as investigações revelam mais de 640 vítimas do esquema. Os policiais saíram ainda de madrugada para cumprir mandados de busca e apreensão. Em um dos imóveis funcionava uma central clandestina de TV a cabo. Os agentes ainda apreenderam 4 carros de luxo, computadores e celulares. Segundo a investigação, os suspeitos usavam uma plataforma de pagamento digital e criavam sites falsos na internet. Divulgando concurso, vouchers para restaurante, promoções, todo esse tipo de coisa com preços tentadores. Numa das fraudes, a vítima clicou num anúncio que acreditava ser do governo federal para um concurso público. Pagou as taxas e teve um prejuízo de R$ 160. Nas redes sociais, os suspeitos, que têm em média 20 anos, ostentavam uma vida de luxo. Os jovens chegavam a pagar premiações altas a quem conseguisse atingir as metas no número de fraudes. Eles estavam planejando fazer uma mega premiação para os maiores parceiros e já compraram 28 passagens ida e volta para Dubai. A empresa movimenta 40 milhões de reais mês. A investigação também revelou que o grupo criou várias empresas de fachada para aplicar as fraudes online. Em apenas 3 anos, foram registrados pelo menos 640 boletins de ocorrência contra os suspeitos. Esta advogada especialista em direito digital diz que as plataformas têm que ser responsabilizadas pela veiculação de anúncios falsos. A partir do momento que ela impulsiona algo que não é legal, ela tem uma responsabilidade, porque ela está fomentando o comércio do crime. E o usuário que, a partir da plataforma, sofreu algum tipo de golpe, pode responsabilizar a plataforma. A Meta, dona das principais redes sociais, disse que esse tipo de atividade não é permitida nas plataformas e recomenda que as pessoas denunciem os conteúdos. Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano.
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que plano de apoio a exportadores está pronto e será apresentado amanhã. O governo dos Estados Unidos faz novas críticas ao ministro Alexandre de Moraes e diz que os direitos humanos no Brasil pioraram. INSS suspende instituição financeira suspeita de manipular atendimento a aposentados e pensionistas. Puxada pela alta na conta de luz, inflação avança, mas abaixo da previsão para julho. Empresário acusa advogada e escrivão da polícia de extorsão. Ela teria pedido R$300 mil para impedir uma investigação. Explosão em fábrica deixa 9 mortos na região metropolitana de Curitiba. O Jornal da Record faz um balanço do primeiro turno do Brasileirão e projeta o que vem por aí na reta final do campeonato. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. Uma explosão numa fábrica deixou 9 mortos e 7 feridos na região metropolitana de Curitiba. O local produzia explosivos. Do lado de fora da fábrica, a busca por informações de parentes foi intensa durante todo o dia. Ricardo não conseguia contato com o irmão. E ansiedade para saber, como é que tá. E até agora nada, né? A fábrica fica em 4 Barras e é especializada em materiais usados em grandes obras e mineração. Câmeras de segurança registraram a explosão por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira. Se eu sofresse do coração hoje, eu tinha morrido. Foi bem forte. O esquadrão antibombas fez uma varredura nos destroços para eliminar riscos de novas explosões. 7 pessoas foram socorridas com ferimentos leves. A explosão aconteceu em uma sala de cerca de 25 metros quadrados. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 11 funcionários estavam no local. A fábrica funciona há 50 anos aqui em 4 Barras e tem autorização dos órgãos de fiscalização. No local da explosão, uma cratera foi formada. A vegetação em volta ficou destruída. Existem pessoas mortas, infelizmente. A área já está controlada. A empresa deu o primeiro atendimento, como foi dito pela brigada, de forma muito rápida. O Exército, que é responsável por fiscalizar a produção de artefatos desse tipo, informou que a última vistoria foi feita em março deste ano. A empresa Enaex declarou que presta atendimento às vítimas e aos familiares e está à disposição das autoridades para esclarecer o que aconteceu. Em julho, a inflação chegou a 0,26%, puxada principalmente pelo aumento da energia elétrica. Apesar dessa alta, o índice ficou abaixo da expectativa do mercado financeiro. A conta de luz desta confeitaria em Porto Alegre veio bem mais alta do que a Carolina esperava. Em abril, não chegou a R$ 900, mas em julho ela pagou R$ 1.205. Já que agora é inverno, a gente não está usando ar-condicionado, cortina de vento, então é basicamente um forno, um balcão refrigerado, uma geladeira, não era para dar tão alta assim. Em julho, a conta de luz pesou ainda mais com a bandeira tarifária vermelha. Nos 7 primeiros meses do ano, acumula alta de mais de 10%. Essa variação é a maior para o período desde 2018. A gente vai ter a bandeira vermelha patamar 2 funcionando ao longo de todo o mês de agosto. Com certeza, a conta de luz vai continuar pressionando os indicadores de inflação e o orçamento das famílias. A energia elétrica foi o item que mais influenciou o IPCA de julho, que ficou em 0,26%. O resultado apontou uma leve aceleração em relação a junho. Dos 9 grupos pesquisados, 6 tiveram alta, com destaque para a habitação e transportes. Vestuário e alimentação apresentaram queda nos preços. Hoje vocês viram o anúncio do IPCA, sobretudo a inflação de alimentos. Nós estamos com deflação agora. Deveremos ter os próximos meses com a mesma trajetória, em função de vários fatores, super safra entre eles. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou alta de 5,23%. Bem acima da meta do Banco Central. Carolina tenta economizar para equilibrar as contas. A gente vai otimizando esses usos para a gente poder equilibrar um pouco mais esse valor, né? Já que a conta vai vir mais cara, né?
A inflação abaixo da expectativa no Brasil e a estabilidade dos preços nos Estados Unidos repercutiram bem no mercado financeiro. O dólar caiu mais de 1%, cotado em R$ 5,38. É o menor valor desde junho do ano passado. E o Ibovespa subiu 1,69% aos 137 mil pontos. É isso, Mariana. E o JR acompanha de perto os setores taxados em 50% pelo governo dos Estados Unidos. Eles fazem planos para tentar diminuir o impacto disso, as perdas. Só uma empresa de peças de aço na Grande São Paulo avalia baixar os preços dos produtos para continuar competitiva e vendendo para o mercado americano. Pela linha de produção desta indústria na Grande São Paulo, passam mais de 1.000 toneladas de aço por mês. Matéria-prima para fabricar peças que são usadas em motores elétricos no Brasil e em outros países. Empresas americanas são os principais clientes no exterior. O imposto que pagavam para receber os produtos era de 2,4%. Passou para 10% no primeiro tarifaço do governo Trump. E agora, com sobretaxa, chegou a 50%. As exportações para os Estados Unidos são responsáveis por até 20% do faturamento total da empresa. As remessas são enviadas todos os meses. E para manter os próximos carregamentos, a indústria está negociando com os clientes americanos e deve baixar preços para compensar, ao menos em parte, o impacto do tarifaço. Pretendemos aí praticamente zerar as nossas margens, para ficar com a margem zero, mas nós contamos com a colaboração da nossa cadeia de suprimentos, onde nós estamos negociando com os nossos fornecedores. Uma das ações avaliadas pelo governo federal para ajudar os setores taxados é aumentar a alíquota do Reintegra. O programa devolve aos exportadores parte dos impostos pagos. Para o diretor da empresa, é uma medida importante. Poderia se devolver até 3% do valor exportado para o exportador, É uma ajuda pequena, mas isso se soma a todos os esforços que nós estamos fazendo aí. Outro setor preocupado com itens sobretaxados é a indústria de suco de laranja. Enquanto a bebida foi taxada em 10%, os subprodutos da fruta, como gomos e óleos, acabaram tarifados em 50%. O prejuízo calculado é de quase R$1 bilhão. Seria muito bom uma desoneração preliminar do suco de laranja no mercado interno, para que possa ter um consumo um pouco mais estimulado. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai anunciar amanhã o pacote de ajuda aos setores afetados pelas tarifas americanas. Cristina Lemos com a gente, porque se tem um momento aguardado pelas empresas, minha amiga, é justamente esse. O que será que vem por aí, hein? Boa noite. Sem dúvida, Edu. Boa noite, Mariana. Olha, o anúncio vai ser feito uma semana depois do início da aplicação da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. O governo promete que o impacto no orçamento dessas medidas de socorro aos exportadores vai ser mínimo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse à Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado que a resposta do governo ao tarifaço não vai aumentar a dívida pública ou a inflação. Não pode ter aumento da dívida pública, não pode fugir das regras fiscais, a não ser naqueles casos excepcionais que a própria Constituição permite em relação à meta, e não pode efetivamente causar mais problema que altera o câmbio e que gera inflação. O presidente Lula teve hoje mais uma rodada de conversas com ministros para finalizar o pacote de medidas que deve oferecer uma linha de crédito de cerca de 30 bilhões de reais. O governo deve publicar uma medida provisória que entre em vigor de imediato, enquanto aguarda a análise do Congresso. A divulgação do pacote atrasou, porque Lula pediu uma avaliação de cada empresa afetada. Nós estamos tendo esses cuidados também de separar os setores, dos setores quais exportam, dos quais exportam, quais foram sobretaxados e quais dos que foram sobretaxados, quais as empresas efetivamente que exportam e quais aquelas que não estão direcionando. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiantou que o pacote com as medidas vai ser lançado amanhã no Palácio do Planalto. Já está detalhado os valores, os processos, vai ter uma entrevista coletiva dos técnicos na sequência da solenidade. Mas o presidente preferiu assinar
amanhã pela manhã. O texto está 100% definido. Ontem à noite, o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da China, Xi Jinping. De acordo com o governo, os dois líderes discutiram a parceria estratégica entre o Brasil e a China, com ampliação dos negócios em setores como petróleo, gás, satélites e saúde. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar a prisão domiciliar para realizar exames médicos. De acordo com a defesa, Bolsonaro apresenta soluços e sintomas de refluxo. Ele poderá permanecer até 8 horas no hospital neste sábado. O ministro do Supremo Tribunal Federal ainda determinou o prazo de 48 horas para o envio de um atestado, comprovando os horários e os exames realizados. O monitoramento por tornozeleira eletrônica vai ser mantido. Eu volto daqui a pouco com mais informações. E a seguir, fim do primeiro turno. Campeonato Brasileiro chega à metade. Corinthians perdeu para o Juventude, hein? Penúltimo colocado do Brasileirão. E ainda hoje, exclusivo, um escrivão da Polícia de São Paulo é suspeito de extorsão. Ele teria exigido R$300 mil de um empresário para encerrar uma investigação. O primeiro turno do Brasileirão terminou. Bom para o Flamengo, que é líder isolado, ruim para o Corinthians, que perdeu mais uma. O Clube Paulista subiu a Serra Gaúcha e voltou com uma derrota para o Juventude, que é penúltimo colocado. Bruno Lohance, boa noite. Bom, parece interminável essa montanha-russa corintiana, né? Pois é, subiu a serra para cair na tabela, né? Boa noite, Mariana, boa noite, Edu, a todos que acompanham o JR. Corinthians definitivamente não embala no Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, só tem uma vitória. Ontem, o mau futebol voltou a aparecer. O Corinthians chegou à metade do Campeonato Brasileiro bem abaixo da expectativa da torcida. Para fechar a 19ª rodada, o timão foi à gelada Caxias do Sul e perdeu para o Juventude. Mesmo vencendo, o time gaúcho permanece como penúltimo colocado. O Corinthians é o 13º com uma matemática preocupante. Apenas 22 pontos ganhos em 57 disputados. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso, só que nós temos que assumir um pouco mais. A partida, teoricamente, marcou o fim do primeiro turno, mas até agora apenas 5 times completaram os 19 jogos. Restam 12 partidas a serem disputadas por conta da paralisação durante a Copa do Mundo de Clubes. Mesmo assim, numa competição longa, já dá para ver que os números não mentem. O pior ataque é do último colocado, o Sport. O time que mais sofreu gols é o Juventude, dono da segunda pior campanha. Agora, o melhor ataque e a melhor defesa são do Flamengo. Resultado, a liderança. Eu acredito que para ganhar um campeonato nacional, um campeonato em formato de liga, você tem que primeiro começar bem, porque depois fica muito difícil você não poder ceder pontos em nenhum momento. Quem está na ponta de cima quer consistência, mas quem está na zona do rebaixamento precisa mudar de rota urgentemente. O Flamengo é o melhor time em casa, é o melhor desempenho jogando como mandante. E o Palmeiras é o melhor time fora de casa, tem o melhor desempenho jogando como visitante. Por isso eu coloco os dois como os principais favoritos. Os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão da Copa do Brasil foram definidos hoje num sorteio na sede da CBF no Rio de Janeiro. Logo de cara, vamos ter o Clássico Mineiro. O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético. Quem passar, pega o vencedor de Corinthians e Atlético Paranaense. Do outro lado da chave, o Botafogo vai encarar o Vasco no Clássico Carioca. O Fluminense jogará contra o Bahia. Os classificados se enfrentam na semifinal. As partidas vão acontecer em 27 de agosto e 11 de setembro. Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense fazem o segundo jogo em casa. A rodada do Brasileirão na Record desta semana será no sábado. Atenção, Sport e São Paulo vão se enfrentar a partir das 6 da tarde na Ilha do Retiro. O R7 e o Play Plus também vão estar nessa cobertura. Mariana, Edu. E a gente na audiência. Obrigada, Bruno. Veja a seguir, sargento da Marinha é baleada na Baixada Fluminense. Ela perdeu o bebê, está em estado gravíssimo. E também o relatório do Departamento de Estado norte-americano que afirma que os direitos humanos pioraram no Brasil.
Documento diz que o governo brasileiro e o ministro Alexandre de Moraes reprimem os apoiadores de Jair Bolsonaro. Preste atenção agora nessa notícia. A Agência Nacional de Telecomunicações fez um alerta sobre as chamadas TV Boxes. Criminosos estão usando esses aparelhos clandestinos para se apropriar dos dados dos usuários. Segundo a Anatel, o risco de segurança cibernética está associado ao uso das TV Boxes que não foram homologadas pela agência. Uma investigação técnica identificou a presença de um programa sofisticado nos modelos clandestinos de TV Box. O Bad Box 2.0 funciona mesmo quando o equipamento está desligado e tem acesso aos dados pessoais dos usuários. A Anatel recomenda que os usuários comprem apenas equipamentos registrados na agência, não baixem aplicativos de fontes desconhecidas e que se desfaçam dos aparelhos suspeitos. A ameaça é global, mas, segundo o estudo, o Brasil é o país mais afetado, com cerca de 1,5 milhão de dispositivos infectados pelo programa. O Ministério Público de São Paulo fez uma operação contra um esquema de corrupção bilionário. 6 pessoas foram presas, entre elas empresários de uma rede de farmácias e de varejo. Polícia, levanta a mão. Levanta a mão. A operação cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em São Paulo, na região metropolitana e no interior do estado. Foram encontrados em vários endereços o equivalente a R$1.800.000 em espécie, uma nota promissória no valor de R$2.300.000, aparelhos eletrônicos e 2 sacos com esmeraldas. 6 pessoas foram presas temporariamente, entre elas o dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira. Os auditores fiscais Arthur Gomes da Silva Neto e Marcelo de Almeida Gouveia. E o diretor da rede varejista Fast Shop, Mário Otávio Gomes. Segundo o Ministério Público, eles são suspeitos de integrar um esquema de corrupção envolvendo a Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo. Algumas empresas do comércio varejista passaram a pagar milhões, centenas de milhões de reais para auditores fiscais da Fazenda auxiliarem essas empresas a conseguirem o ressarcimento de créditos de ICMS que elas tinham na Secretaria da Fazenda. A promotoria apontou o auditor Arthur Gomes como chefe do esquema. De acordo com a investigação, ele usava uma empresa de fachada em nome da mãe para receber os pagamentos ilegais. Em 2021, ela declarou patrimônio de R$400 mil. No ano seguinte, R$46 milhões. E em 2023, o valor saltou para R$2 bilhões. Ela teria recebido só da Fast Shop, em valores brutos, mais de 1 bilhão. Essa constituição e esses recebimentos, eles são comprovados através de emissão de notas fiscais. A investigação apontou que o auditor coletava a documentação das empresas para pedir o ressarcimento de impostos, protocolava os pedidos e ele mesmo aceitava as solicitações. Em alguns casos, o suspeito teria liberado valores superiores ao que as empresas tinham direito. A gente tem provas de que a empresa tinha apurado um valor A de ressarcimento de crédito e ele conseguia ressarcir um valor B que era muito superior. A rede Fast Shop disse que ainda não teve acesso ao conteúdo da investigação e que colabora com as autoridades competentes. A Secretaria da Fazenda diz que atua no combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A defesa de Sidney Oliveira afirmou que há um acordo homologado com o Ministério Público e que não vai comentar a prisão. As defesas dos demais investigados não foram localizadas. 4 pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante uma operação contra o roubo de veículos na zona norte do Rio. Os policiais estiveram em 4 endereços, usados para o desmanche de veículos. Neste, os agentes encontraram pelo menos 3 carros sendo desmontados, além de faróis, painéis, motores e outros componentes já separados e prontos para a revenda.
A ação, realizada no complexo do Chapadão, um dos mais violentos da zona norte do Rio, tinha o objetivo de combater uma quadrilha especializada no roubo de veículos na região. Desmanche para comercialização de peças, para clonagem de veículos e até para o deslocamento desses criminosos de uma comunidade para outra, ou até para praticar novos crimes em via pública. Um veículo blindado da polícia deu apoio à operação. Num dos acessos à comunidade, os agentes também encontraram motos sendo desmontadas no meio da rua. O responsável pelos desmanches foi preso. Carregadores de fuzil, munição e drogas também foram apreendidos. De acordo com as investigações, o roubo de veículos é uma das fontes de financiamento das facções criminosas em disputas territoriais. Só no primeiro semestre, o estado do Rio teve mais de 11 mil registros desse tipo de crime. A média é de um carro roubado a cada 20 minutos. Segundo o governo do Rio, houve queda na comparação com o mesmo período do ano passado. A exceção é a região dos Lagos. A área, conhecida pelo turismo, registrou aumento de 28% nos casos de roubos de veículos. A Justiça da Paraíba acatou o pedido do Ministério Público e determinou o bloqueio dos perfis do influenciador Ítalo Santos nas redes sociais. Ele é investigado por suspeita de exploração de menores em vídeos divulgados na internet. A decisão também determinou a interrupção da monetização dos canais de Ítalo Santos e proibiu que ele mantenha contato com as crianças e adolescentes citados no processo. As denúncias foram feitas pelo influenciador Felipe Bressanin, conhecido como Felca, que alegou que esse tipo de conteúdo alimenta redes de pedofilia na internet. O Ministério Público da Paraíba pediu à Justiça que uma das empresas de prêmios ligada a Ítalo tenha as atividades suspensas durante as investigações. O influenciador pode recorrer. A defesa dele não respondeu aos nossos contatos. Mais de 20 milhões de pessoas eram acessadas pelas contas bloqueadas agora por deste influenciador. E a repercussão política disso é muito grande. O presidente da Câmara anunciou em plenário a criação de uma comissão geral e um grupo de trabalho para tratar da proteção de crianças e adolescentes na internet. Vamos a Brasília, os detalhes são do repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Oi, Edu, boa noite para você, para a Mariana e para todos. A comissão geral vai ser aberta na próxima quarta-feira, dia 20, e vai reunir parlamentares e também especialistas para consolidar pontos de projetos já em tramitação e estabelecer um marco legal sobre o tema. Já o grupo de trabalho, que deve ser instalado ainda essa semana, vai aprofundar o debate e subsidiar a elaboração de um texto unificado. Nas redes sociais, Hugo Mota afirmou que proteger a infância não é um favor, mas um dever que antecede partidos, ideologias e disputas, e disse que essa pauta não pode esperar. No Senado, a senadora Damares Alves protocolou um requerimento para a criação de uma CPI que investigue a adultização infantil na internet. O pedido já conta com 70 assinaturas. Agora precisa ser aprovado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Edu e Mariana, é com vocês em São Paulo. Obrigada, Tiago. Foi enterrado em Belo Horizonte o corpo do Gari, morto a tiros numa briga de trânsito. O empresário, suspeito do assassinato, teria usado a arma da mulher dele, que é delegada. René Júnior está preso pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado. Em depoimento, o empresário negou o envolvimento no crime. Ele respondeu as perguntas, dando as versões dele dos fatos, mas negando qualquer tipo de autoria. René é suspeito de atirar no Gari Laudemir de Souza Fernandes depois de uma discussão no trânsito. Segundo testemunhas, ele se irritou com a motorista do caminhão de lixo. Os garis ainda tentaram acalmá-lo, mas o homem desceu do carro armado e fez o disparo. O empresário foi preso numa academia e o carro dele apreendido. Os investigadores aguardam o laudo da perícia para confirmar se a pistola apreendida na casa de René foi usada no crime. A arma pertence à mulher dele, que é delegada. Ela já foi ouvida pela Corregedoria da Polícia Civil, que também instaurou um inquérito para apurar o caso. Ela disse que, no primeiro momento, que o seu esposo não tinha acesso a esse armamento, tá?
e que, portanto, ela desconhecia qualquer tipo de envolvimento dele em prática criminosa afeta o que está sendo investigado. A defesa do empresário não se pronunciou. O corpo de Laudemir foi enterrado hoje sob aplausos e revolta. Justiça! Justiça! Ele deixa a mulher, 2 enteadas e uma filha de 15 anos. O Senado Federal aprovou hoje um projeto que pode reduzir as filas do INSS. Cristina Lemos, então dessa vez a fila anda. Precisa, né, Mariana? Olha, a expectativa em torno da medida provisória é que ela crie um programa de gerenciamento de benefício do INSS e ela também revisa os benefícios concedidos à população. Quem acompanhou tudo e explica melhor para a gente é a Tainá Farfan. Oi, Tainá, boa noite. Oi, Cristina, muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. O texto foi aprovado no Senado na data limite para não perder a validade e agora segue para a sanção do presidente Lula. O projeto prevê pagamento adicional aos funcionários de carreira do INSS por processos e perícias médicas finalizadas. O total mensal somado ao salário, porém, não pode ultrapassar o teto do funcionalismo público, que é de R$ 46.366. O programa vai valer até abril do ano que vem. Cris, volto com você. Obrigada, Tainá. E o INSS suspendeu o contrato com mais um banco responsável pelo pagamento de benefícios a aposentados e pensionistas. A decisão foi tomada a partir de denúncias de que, ao instalar o aplicativo do Agibank no celular, aposentados e pensionistas tinham os telefonemas feitos para a central do Instituto interceptados e redirecionados para o próprio banco. Com isso, os usuários eram impedidos de obter informações sobre benefícios, registrar reclamações ou pedir o ressarcimento de descontos indevidos. O banco também convocava segurados para comparecerem às suas lojas para, supostamente, tratar de descontos feitos por entidades associativas e receber o dinheiro de volta. De acordo com o INSS, o banco induziu os segurados a contratarem empréstimos e também recusava os pedidos de portabilidade de benefícios e descontava valores de forma indevida. A gente está fazendo, na verdade, um pente fino em todos os 19 bancos que têm autorização para poder fazer sua folha de pagamento, assim como com as 74 entidades que fazem crédito consignado. O INSS reforça que os segurados que recebem benefícios pelos bancos suspensos não serão afetados. Os beneficiários que tiveram pedido de portabilidade recusado devem procurar a ouvidoria do INSS. O Agibank negou as irregularidades e destacou que não desvia chamadas feitas para o telefone 135 do INSS. E o INSS informa que já devolveu R$ 1 bilhão em descontos indevidos aos aposentados. Mariana, Edu? Mas ainda tem muita gente a ser alcançada, né? A gente espera. Obrigado. O governo americano publicou hoje um relatório que afirma o seguinte, que houve piora nos direitos humanos no Brasil. O documento cita o ministro Alexandre de Moraes e diz que as decisões da justiça brasileira restringem os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O relatório foi publicado pelo Departamento de Estado americano, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O documento afirma que os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet e que o governo restringiu o debate ao bloquear o acesso a conteúdos online considerados antidemocráticos. O governo Trump denuncia que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis da rede social X, suprimindo desproporcionalmente o discurso de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto ainda relaciona o aumento de ataques antissemitas ao discurso do presidente Lula, que chamou de genocídio a resposta militar de Israel em Gaza. O relatório de práticas de direitos humanos foi entregue hoje ao Congresso americano. O levantamento anual serve de referência para tribunais aqui dos Estados Unidos e mundo afora e conta com avaliações dos 196 países membros das Nações Unidas. O Supremo Tribunal Federal afirmou que não vai se manifestar sobre esse documento. O Palácio do Planalto não respondeu ao nosso contato. O presidente Volodymyr Zelensky disse hoje
que não vai reconhecer nenhuma decisão na reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin sem que haja participação da Ucrânia. O encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia está agendado para esta sexta-feira no Alasca. Hoje, a União Europeia divulgou um manifesto em defesa da Ucrânia. As tropas russas já dominam 20% do país. A proposta de Putin para acabar com a guerra é anexar os territórios ocupados, o que Zelensky recusa. E está na hora da previsão do tempo. Lidiane Sayuri por aqui. Boa noite, Lid. Tem previsão de alertas pela frente? Tem para amanhã, inclusive. Edu, boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. A combinação de calor e umidade provoca chuva forte do Amazonas ao Maranhão. O dia ainda pode começar com geada entre a Serra Gaúcha e o Paraná e no sul de Minas Gerais. Em Porto Alegre e em São Paulo, o dia amanhece frio e com chance de nevoeiro. Depois o sol aparece e as temperaturas sobem até os 21 e 26 graus. Em Teresina, pode chover forte pela manhã. À tarde, faz até 34. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre Pernambuco e o Maranhão. As imagens de satélite mostram nuvens mais carregadas em partes do norte e do nordeste. Amanhã, os ventos do mar provocam temporais entre os litorais da Bahia e de Alagoas. No sul, uma nova frente fria avança e as temperaturas seguem mais baixas na região. Dia de tempo firme com baixa umidade entre o centro-oeste e o sudeste. Em Curitiba, máxima de 23 graus. Em Vitória, 25. Em Cuiabá, 33. Em Rio Branco, 34. E até 28 graus em Salvador. Hora de entregar o seu tempo delivery. O Helder é da cidade de Princesa Isabel, na Paraíba. Boa noite, Helder. Sol com aumento de nuvens a partir da tarde é o que você pode esperar para os próximos dias. Esquenta até os 30, 31 graus. A Carla é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Oi, Carla. A quarta vai começar gelada, com mínima de 9 graus. Depois o sol eleva as temperaturas até os 20 graus. Na quinta e na sexta, tempo mais nublado, com chance de chuva. As máximas ficam entre os 15 e os 18 graus. Que tal participar pelas redes sociais? É fácil e rápido. Poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lidiane. E o exército de Israel flagrou terroristas do Hamas disfarçados de voluntários de uma organização de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Drones israelenses registraram imagens de homens armados com coletes amarelos. O símbolo da World Central Kitchen, ou Cozinha Central Mundial, também aparece em um adesivo no teto do carro. Depois de confirmar que o veículo não era da organização, as forças israelenses eliminaram os 5 terroristas que aparecem no vídeo. Hoje, um relatório do governo israelense negou casos de desnutrição em massa na faixa de Gaza. Segundo o documento, o Hamas manipula números e altera as causas de mortes. Nos últimos dias, aviões lançaram ajuda humanitária na região. Enviados do Egito, Catar e Estados Unidos elaboram no Cairo uma nova proposta de cessar-fogo. O objetivo é chegar a um acordo antes que o exército israelense inicie uma operação militar na cidade de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou a sugestão dos mediadores de libertar apenas uma parte dos reféns. O premier disse que Israel vai permitir a saída de palestinos para outros países durante a ofensiva militar. Netanyahu afirmou que não será uma expulsão, mas uma alternativa para quem quer deixar a região. Um relatório do Ministério da Saúde de Israel, baseado em depoimentos de 12 ex-reféns do Hamas, descreve danos mentais e físicos. O documento ainda relata violência sexual e tortura e alerta para os riscos de sequelas irreversíveis entre os que ainda estão em cativeiro. Cerca de 50 reféns são mantidos há quase 2 anos na faixa de Gaza. Pelo menos 20 estão vivos. Um navio alemão resgatou 73 imigrantes somente hoje, em 2 operações no mar Mediterrâneo. Em um dos resgates, uma grávida de 9 meses entrou em trabalho de parto, foi transportada assim, de helicóptero, para um hospital na Itália. Segundo dados das Nações Unidas, pelo menos 3.500 pessoas morreram no ano passado ao tentar chegar à Europa pelo mar.
60% das vagas em telemarketing estão preenchidas por pessoas que têm entre 18 e 24 anos. Sem exigir experiência ou ensino superior, esse setor é uma porta de entrada para o mercado de trabalho. O Pedro chegou há 4 anos. Foi o primeiro emprego com carteira assinada aos 19. Hoje ele dá treinamento para novos funcionários. Minha forma de tratar as pessoas ela mudou muito, né? Aprendi muito também como lidar com formas diferentes de fazer gestão de pessoas, gestão de crise, gestão de objetivo também. Geralmente basta ter ensino médio completo e boa comunicação para entrar na área. Por isso hoje o teleatendimento é uma das principais portas de entrada para os jovens no mercado de trabalho, principalmente para quem busca o primeiro emprego. É o caso da Laura. Para ela, o trabalho trouxe novas habilidades, além de ser uma fonte de renda. Aqui você tem que desenvolver empatia, você tem que desenvolver escuta, porque você vai ter que ouvir o que o cliente está falando. Se você não ouvir, você não vai conseguir entender para resolver, né? Segundo a Associação Brasileira de Teleserviços, mais de 1.400.000 pessoas trabalham no setor em todo o país. 60% são jovens, entre 18 e 24 anos. É um setor que cresceu em mais de 50% nos últimos 15 anos, com o incremento da tecnologia e a capacitação de profissionais, especialmente os mais jovens, e também com ingresso importante, cada vez mais constante, do público 50 a mais. É muito importante você ter a sua própria fonte de renda, não ficar dependendo só do pai, só da mãe. Falta menos de um mês para que as mudanças no processo para tirar o visto americano entrem em vigor, hein? A partir do dia 2 de setembro, a exigência de entrevista no consulado vai ser ampliada. Os passaportes em cima da mesa são para a renovação do visto americano. A procura pelo serviço nesta agência está 3 vezes maior. A maioria dos clientes quer evitar as mudanças anunciadas pelo governo norte-americano. Entre elas está a volta da exigência de entrevista no consulado para crianças menores de 14 anos e idosos a partir de 80 anos. As mudanças passam a valer a partir do dia 2 de setembro. Especialistas acreditam que o tempo para conseguir agendar uma entrevista no consulado americano deve aumentar de 2 para até 5 meses. A nova taxa também vai deixar o processo mais caro. O valor para a emissão do visto terá uma taxa extra de $250. Dessa maneira, o preço do documento passa do equivalente a R$1.000 para R$2.350. A intenção é dificultar o processo, fazer uma seleção melhor de pessoas aptas a ter um visto americano, assim diminuindo, que a gente tem aí o grande número de pessoas que vão e não retornam ao Brasil. E isso eles querem sanar, com uma análise mais detalhada de pessoas que atendem ao perfil para ter um visto americano. Desde junho, o tempo para a renovação de visto vencido passou a ser de 1 ano. Leandro perdeu o prazo e agora vai precisar fazer todo o processo de novo. Ele ainda tenta conseguir o visto para a esposa e os 2 filhos, antes das novas normas entrarem em vigor. Agora eu vou ter que começar todo o processo de novo e incluir nesse processo meus 2 filhos aí, que antigamente não era um problema que eu precisava me preocupar. A gente fica assim um pouco ansioso, um pouco aflito, mas estou torcendo para dar tudo certo. No Rio de Janeiro, o influenciador teve o celular roubado enquanto fazia uma transmissão ao vivo no carro. Os criminosos se passavam por vendedores ambulantes. Um deles se aproximou do motorista, pegou o aparelho e fugiu. Os 2 foram presos. Canetas usadas para emagrecimento foram apreendidas em Goiás. O medicamento seguia como uma encomenda e estava num ônibus que ia para a cidade de Marabá, no Pará. O remetente e o destinatário estão sendo investigados. No Rio Grande do Sul, a Justiça suspendeu o programa Guardiões da Fauna do governo do estado, que destinava animais silvestres a voluntários. O Ministério Público questionou a segurança dos animais e alertou para o risco de tráfico. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente disse que ainda não foi notificada. E é gravíssimo o estado de saúde da sargento da Marinha, que foi baleada no Rio de Janeiro. Ela estava grávida e, no fim da tarde, perdeu o bebê. Dona Eliane acompanha com angústia o estado de saúde da filha.
Ela disse que Juliana da Silva Oliveira, de 37 anos, e o marido se mudaram de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por causa da violência. Eles optaram em vender a casa aqui e comprar um apartamento e ir para lá, para baixo, porque eles acharam que lá era mais seguro para eles. Mas ao voltarem à região para visitar a família, foram abordados por criminosos. A sargento da Marinha, grávida de 4 meses, foi baleada na altura da bacia e na perna esquerda. Ela passou por cirurgia e está em estado gravíssimo. No fim da tarde, os médicos avisaram a família que o bebê não resistiu. Câmeras de segurança flagraram quando uma moto com 2 criminosos parou ao lado do carro da vítima, que estava no banco do carona. Logo depois, um dos suspeitos disparou. Estávamos nos despedindo deles quando eu percebi que meu cunhado acelerou o carro e a gente em seguida ouviu o barulho do tiro. Foi quando a gente percebeu que se tratava de um assalto. Hoje, 4 homens foram presos e 2 menores apreendidos por tráfico de drogas em uma comunidade da região. Os policiais apuram se o grupo tem envolvimento na ação criminosa. A polícia ainda investiga a motivação para o crime e analisa as imagens das câmeras de segurança. Embora a hipótese de assalto não seja descartada, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio. Eles em nenhum momento verbalizaram o assalto, tampouco eles fizeram gestos como se fosse assalto. Eles dispararam a arma e depois o casal saiu com o carro do local. Quem anda passando frio como a gente, em alguns estados brasileiros, não sabe o calor que está fazendo em algumas partes do mundo. Olha só, 9 shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para o pessoal praticar atividade física. O objetivo é oferecer espaços com ar-condicionado para que as pessoas evitem as altíssimas temperaturas agora do mês de agosto, que podem chegar aos 50 graus. Nos finais de semana, os shoppings organizam isso aí, corridas de até 10 quilômetros. A iniciativa vai até o fim desse mês. Será que vendem alguma coisa durante ou não? Acho que durante não, mas depois com certeza. É. A polícia prendeu 3 integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes contra médicos no Rio Grande do Sul. E essa quadrilha usava inteligência artificial, conseguia falsificar a biometria das vítimas e abrir contas para desviar dinheiro. A segunda fase da operação, coordenada pela Polícia do Rio Grande do Sul, ocorreu hoje em São Paulo, Espírito Santo e Pará. 3 pessoas foram presas. De acordo com a investigação, a quadrilha usava ferramentas de inteligência artificial para adulterar a biometria das vítimas. Segundo as investigações, em São Paulo, a quadrilha procurava pessoas na rua com a fisionomia semelhante à dos médicos gaúchos, que eram alvo do grupo. Depois, os criminosos pagavam até R$100 para tirar fotos dessas pessoas. Com as imagens, eles falsificavam documentos e abriam contas no nome das vítimas, principalmente para transferir dinheiro de investimentos. As pessoas que aceitaram tirar as fotos também vão ser investigadas. Nós apreendemos 3 celulares e um notebook, inclusive um dos celulares, numa tentativa de fuga do alvo, ele dispensou num valão que existia atrás da casa dele, né? Em junho, na primeira fase da operação, 5 pessoas da mesma família foram presas. Elas invadiram contas de e-mail e acessaram o aplicativo gov.br de pelo menos 5 médicos gaúchos. O prejuízo chegou a R$80 mil. Esses médicos tiveram aplicações e investimentos identificados a partir das suas contas GovBR, né? E com os seus documentos foram abertas contas e o valor dessas aplicações eles eram baixados e transferidos para essas contas que os golpistas abriam. Exclusivo. Um empresário acusa uma advogada e um escrivão da Polícia Civil de São Paulo de extorsão. Áudios mostram como essa advogada tentava convencer o empresário a pagar R$300 mil para impedir uma investigação contra ele. A mensagem é de uma advogada que tenta convencer o cliente a pagar propina para encerrar uma investigação contra ele. Patrick, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu faço qualquer coisa com policial, não vai vir de novo, não vai cobrar de novo, entendeu? Estas são as únicas imagens que restaram do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do empresário Patrick Tavares. As fotos são de alguns dos materiais apreendidos: tênis de luxo, joias, documentos e celulares. O cunhado de Patrick estava sozinho no local e gravou a movimentação da polícia. Apesar de não ser alvo do mandado, os agentes levaram o rapaz de 19 anos para a delegacia e ainda teriam apagado as gravações.
Me ligaram de vídeo com ele lá em casa chorando, desesperado, falando assim, eu estou sendo preso. Eu falei assim, mas por qual motivo você está sendo preso? Aí ele falou que era obstrução da justiça, só porque ele estava filmando. Ele foi obrigado a ter o celular revirado, entrar em todas as contas bancárias dele. Segundo o empresário, o cumprimento do mandado de busca faz parte de um esquema de extorsão do qual ele seria a vítima. Patrick afirma ter sido acusado de estelionato para, na realidade, ser pressionado a pagar uma propina à polícia. O valor, R$300 mil. Tudo começou com uma intimação para ele comparecer a uma delegacia em São Paulo. Quem assina o documento é o escrivão Luiz Carlos Fenoglio. Patrick diz que a advogada dele, Milena Gimenez, entrou em contato um dia antes da intimação ser entregue. Ele estava sendo acusado de fraude no pagamento de uma dívida de cartão de crédito. E o escrivão teria pedido R$300 mil para encerrar o inquérito. Os acertos são feitos com a equipe, o escrivão, os investigadores. O delegado, ele não fica sabendo, porque quem faz a investigação não é o delegado, entendeu? Patrick decidiu contratar um outro advogado. Quando o profissional foi até a delegacia onde Fenoglio trabalhava, teve uma surpresa. Foi informado que o escrivão havia sido transferido e levado o inquérito para a nova delegacia. Ele deu sinais de que queria um acerto em dinheiro. Queria que sinais seriam esses? Olha, doutor, nós vamos fazer aí um acerto. Eu falei, que acerto? Eu quero um determinado valor aí para arredondar a situação do seu cliente. Uma investigação foi aberta pela Corregedoria da Polícia Civil, mas o escrivão não foi afastado. Nós não conseguimos contato com Luiz Fenoglio. Deixe a sua mensagem na caixa postal. A Secretaria da Segurança Pública informou que o escrivão não daria entrevista. Em nota, a Secretaria afirmou ainda que a Corregedoria segue coletando depoimentos para auxiliar no esclarecimento dos fatos. Milena Gimenez foi denunciada à Ordem dos Advogados. Nós conseguimos contato com ela, mas Milena não quis gravar entrevista. Ela já foi chamada para ser ouvida pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Hoje, o empresário recebeu essa mensagem. Pega tudo que eu te falei, envolve todo mundo. Só que depois você segura, filho, segura. Com medo, Patrick e o cunhado deixaram a cidade de São Paulo. Eu temo represálias ou até mesmo levar uma bala perdida, sofrer algum acidente. A gente vai ficar de olho nessa história. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode conferir a edição de hoje na íntegra, além da nossa versão em podcast, no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com Paulo, o Apóstolo. E logo após Reis, tem Cine Record especial com o filme Panamá. Não perca. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.